Há uma fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham neste sangue e têm seus pecados perdoados. Bom dia, muito bom dia. Programa Pedra Angular, de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. Eu sou o irmão Gutenberg e estou sempre com vocês nesta programação de fé. Temos por objetivo e finalidade transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Nós não estamos aqui para denegrir, não estamos aqui para ser melhor do que ninguém. Estamos aqui para propagar a verdade na sua totalidade. A verdade que liberta o ser humano, uma vez que graça e verdade são a mesma pessoa. Quem é? Senhor Jesus Cristo, o único que é capaz de nos libertar. Então, a todos que estão conosco pela Pedra Branca FM, pelo Facebook agora, Deus vos abençoe. Saiba que é um prazer, o Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra agora de entrar em sua casa, no seu lar, no seu trabalho, para te levar uma reflexão de fé, uma palavra amiga, uma palavra de redenção, uma palavra de libertação para a tua alma. O que nós queremos é ver as pessoas rendidas a Deus, sua alma rendida a Deus, um compromisso com Deus através da sua alma, um compromisso de alma. Jesus Cristo priorizou a alma. Uma vez que nós somos um ser tríplice, que temos uma tríplice natureza, corpo, espírito e alma, sendo que a principal é a alma. Jesus disse: de que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Se você pegar um abacate, você vai ter nele casca, polpa e semente. Então a casca aponta para o corpo, a polpa para o espírito e a semente para a alma. Ou seja, simbolicamente falando, tipicamente falando. Então você tem no abacate, a única coisa que você pode produzir um novo pé de abacate é através da semente, porque na semente está o germe de vida. A única forma de você ter vida eterna é colocando o Espírito Santo na tua alma, nascendo de novo, tendo um relacionamento com Deus. A vida eterna é esta, que todos conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer não é ouvir falar, conhecer é ter um relacionamento íntimo com Ele. Muito bem. Nós vamos seguir aqui na nossa série, nós vamos falar hoje sobre a sexta palavra, sexta frase que Jesus proferiu na cruz. E agora é uma das frases mais importantes para as nossas vidas, para aqueles que aceitaram o Calvário e que o título da dívida foi rasgado. Então Jesus, no capítulo 19, versículo 30 de João, ele diz, nós vamos ler agora, capítulo 19, versículo 30. Diz assim: então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Uma pequena palavra de oração. Pai, tua palavra é a verdade. Muito gratos estamos por esta palavra. Está consumado. Ali consumiu o meu pecado. Ali eu encontrei a salvação. Ali veio a minha libertação. E aqueles que estão do outro lado, meu Deus, unge os ouvidos e os corações para que eles venham captar essa escritura e colocá-las no seu coração. Abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus amados ouvintes e aqueles que estão conosco pelo Facebook. Estas são as palavras maravilhosas
a frase que eu considero uma das mais maravilhosas que existe. Quando o plano se consumou e quando ele gritou, está consumado, foi a mesma coisa dele ter dito, eu cancelei os vossos pecados. Eu consumi a obra redentora. E agora todos aqueles que recebem este sacrifício têm vida eterna. Então ali quando ele gritou, está consumado, foi pago o preço. O preço que nós não poderíamos pagar. Mas um que era perfeito pagou em nosso lugar, porque todos eram devedores, pecadores. E jamais um pecador pode redimir outro. E jamais um pecador poderia suportar tudo aquilo pelos outros. Não. Vou levar você agora a uma viagem. Você sabe que quando o pecado entrou no mundo, quando Adão caiu, pelo homem só veio o pecado e assim toda a raça humana caiu. Lá em Romanos diz isso, por um entrou o pecado. Também por um é a forma de nós sermos libertos do pecado, termos os nossos pecados apagados, cancelados. O primeiro Adão nos legou uma dívida pesada. O primeiro Adão, o nosso pai, de um veio toda a raça humana. A gente sabe, isso aí eu já expliquei em outra programação, como isso aconteceu. Então, através dele, ele nos legou, Adão nos legou uma dívida pesada. E que dívida é esta? O pecado. E qual é o salário do pecado? É a morte. O que é salário? Salário é recompensa pelo dia trabalhado. Você trabalha, o trabalhador é digno do seu salário. Veja só, o próprio Jesus ensinou isto. Quando você trabalha, você não está devendo favor ao seu patrão, não. Você é digno daquele salário que você está recebendo porque ele é fruto do seu trabalho. O que é que ocorre? Adão nos legou essa dívida. Que dívida era? O pecado. Com o pecado, o salário dele é o quê? A morte. Por mais que nós trabalhássemos e trabalhássemos e trabalhássemos, nós não seríamos capazes de pagar a dívida. Não seríamos capazes. E nenhum pecador pode redimir outro pecador. Até Jesus falou, nos ensinou isto através de uma parábola, que um homem estava devendo e o rei mandou vender toda a sua família. Se vendesse toda a sua família, tudo que ele tinha, não seria o suficiente para pagar a dívida que ele tinha com aquele rei. Se pegasse tudo dele, Jesus contou essa parábola, e vendesse família, tudo, ele não seria capaz de saldar a dívida. Então ele se prostrou diante do rei, ser paciente comigo, perdoa a minha dívida, e o rei perdoou. Veja só, se fosse vender tudo que nós tínhamos, se fosse dar tudo que tínhamos aqui nesta terra para pagar a dívida, nós não seríamos capazes de pagar esta dívida. Não. Porque todos pecaram. Em Adão, Adão trouxe essa herança para nós, a herança do pecado. E com o pecado veio a morte. E aí a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O ser humano necessita se arrepender, ele tem que se arrepender. Então o que ocorre? Com a queda, eu vou ilustrar isso aqui para vocês através de uma promissória, quando Jesus disse, está consumado o que foi que ele fez por nós. Com a queda, antes Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden,
onde não havia pecado, havia árvores frutíferas para ele se alimentar, tinha tudo de bom. Éden quer dizer lugar de delícias. Quando ele colocou um homem no local, ele disse: eu vou colocar vocês no local de delícias para vocês desfrutar, para vocês terem qualidade de vida e vida longa. Que vida longa seria esta? Vida eterna. E uma boa qualidade de vida sem envelhecer, sem sentir uma dor, sem ter um problema, sem ter uma dificuldade para resolver, nada disto. Ele não ia ter sequer uma dor, nenhum problema, nem nada. Nenhuma preocupação. Era um local onde tinha qualidade de vida e vida eterna. Mas Deus pôs uma ordem. Aquilo era uma aliança condicional, que tinha uma condição. No dia que comerdes, certamente morrerás. E nós já explicamos nas programações o que é o comer. Que não é comer uma maçã ou uma banana como esses denominacionais pensam. Nada disso. Mas nós vamos reprisar esses programas para você ouvir de novo. Veja só. Uma aliança condicional. No dia que comerdes, certamente morrerás. Então, enquanto eles não comessem, o que acontecia? Eles tinham vida eterna e qualidade de vida. Mas no dia que comesse, o pecado entraria no mundo e com o pecado viria a morte. E morte é separação. Porque quando Adão e Eva caiu, o que foi que Deus fez? O expulsou do jardim do Éden. O expulsou do lugar de delícias. Porque a morte veio e o homem não conseguia mais viver na presença de Deus. Mas Deus vai providenciar um meio de escape para o qual cheguemos de volta à sua presença. Que é através de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então o Velho Testamento, ele é simbólico, é sempre apontando para Cristo. Quando as pessoas matavam um cordeiro e derramavam o seu sangue como oferta pelo seu pecado, era apontando para Cristo. Então a lei era uma sombra dos bens vindouros. Mas vamos aqui. Então o homem foi, comeu, caiu. Com o pecado, com a queda veio o pecado e veio a morte. O medo entrou no mundo. Deus vinha visitar eles toda tardinha. Mas quando eles caíram, que ouviram a voz de Deus, Adão, Adão, onde estás? Deus procurando Adão. Eles sabiam onde ele estava, mas ele nos mostrou que estava procurando ele. Adão disse: eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Olha o que é que o pecado faz. Faz a gente ter medo da voz de Deus. Faz a gente ter medo de Deus, porque Deus vinha visitar ele toda tarde, antes da queda. E era a maior alegria, o maior prazer. Mas depois da queda, ele teve medo. Não tenha medo de aceitar Cristo, não tenha medo de receber Cristo em tua vida. Ele quer te dar o melhor. Eu tive medo e me escondi. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu ordenei que não comeste? Então aí veio. Veio a queda, veio o pecado, veio a morte. Deus teve que expulsar eles do jardim do Éden, do lugar de delícias. Agora eles iriam viver do suor do seu rosto. Veio as consequências, o pecado traz consequências gravíssimas e o pior é o salário do pecado, que é a morte. E morte é separação. Separa-se do seu ente querido e separa-se de Deus eternamente. Veja só. Quando houve a queda, o Satanás disse: agora a raça humana é minha. Agora a raça humana é minha. Eles estão em pecado. Ninguém pode redimir ninguém. Estão perdidos. Um pecador não pode redimir outro pecador, mas Deus vai providenciar aquele que nasceria sem pecado, que seria o segundo Adão, para nos levar ao novo nascimento e ser uma nova criação, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Então, aqui eu tenho uma nota promissória. Você sabe que esta nota promissória, ela é um título de dívida, é um título cambiário em que o criador assume a obrigação direta e principal de pagar a soma que está constando naquele título. Aqui está o título de dívida. Eu vou ilustrar isso aqui para você entender. Suponha que eu esteja devendo 10 mil reais para uma pessoa, então eu emito a nota promissória se comprometendo que vou pagar aquilo na data tal valor. Então o credor pega para ele a promissória e fica com ela até a data. Na data ele chega e me entrega a promissória, eu devo pagar aquela dívida. Eu pago aquela dívida, recolho a promissória e rasgo. Foi paga a dívida. O que é que ocorre? Quando houve a queda, Satanás pegou o título da dívida. Vamos dizer que ele pegou essa promissória e disse, está escrito aqui, a dívida é morte, que é o salário do pecado. A dívida é pecado. E quem pode pagar esse preço? O que vai gerar para vocês? Morte. Satanás pegou e disse, a raça humana é minha. Estão todos caídos, caíram em pecado. Satanás também sabia que tinha caído em pecado e estava perdido. Ele está perdido, Satanás, que o pecado começou no céu. Com Lúcifer, depois veio para a terra. Sabia que estava perdido. Satanás sabe o que é ser perdido, o que é estar perdido. Ele sabe. Por isso que ele quer levar você à perdição, porque ele te odeia. Ele te odeia, ele odeia a raça humana e quer te levar à perdição, porque ele sabe qual é o futuro dele. Satanás pegou e disse, a dívida é o quê? Pecado. O que é que vocês vão merecer? Morte, porque vocês não têm condições de pagar. Mas Jesus Cristo veio no Calvário, levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, estava tudo sobre ele. E quando ele gritou esta palavra assim, ó, está consumado, ele pegou o título da dívida de Satanás, pegou a promissória e fez assim, ó, está pago, está consumado, paguei a dívida do pecado, agora não tem mais dívida, acabou. Todos aqueles que aceitarem o Calvário, os seus pecados foram consumados. Os seus pecados foram cancelados. Não importa o que eu pratiquei no passado. Eu posso ter sido o maior bandido, a pessoa mais repugnante que existiu. Tenha feito tudo de errado na vida, mas no dia que eu aceito aquele sacrifício por mim, os meus pecados são cancelados, apagados. Porque Jesus pagou lá no Calvário. Aonde foi que ele me salvou? Lá no Calvário. Quando eu aceito o que ele fez por mim lá, eu tenho a salvação. Então, se queres cancelar a tua dívida, se queres ter vida eterna, aceita o Calvário, aceita o que ele disse, está consumado, recebe aquilo. E teus pecados estão cancelados. Ele rasgou o título da dívida. Aquilo acabou com Satanás, porque um perfeito, que não era pecador em carne humana, que não cometeu nenhum pecado, pegou os pecados da humanidade sobre o corpo dele e disse, está consumado. Quando ele expirou, meus pecados também morreram. Meus pecados se acabaram ali. Porque quando eu aceito o Calvário, o que Cristo fez por mim,
meus pecados são cancelados. Porque pecado é incredulidade. Pecado é incredulidade. As pessoas têm uma concepção errada do que é pecado. Diz beber, fumar, se prostituir, fazer isto, adulterar. Não, isso são atributos do pecado. Aí tem igrejas aí que dizem assim, a gente tirando as pessoas da droga, do cigarro, da bebida, tá bom demais. Não está bom. Você tem que tirar as pessoas da incredulidade para fazê-las crerem na palavra. Não é eu tirar uma pessoa do cigarro, de uma bebida e ela continuar sendo incrédulo. Quando eu ensinar a palavra para ela, o batismo correto, a ceia correta, todas as doutrinas corretas, ela não aceita, como essas denominações não aceitam, são pecadores, minha gente. Pecado é incredulidade, é você não crer nesta palavra, no que está escrito aqui, isto é que é pecado. Deixar de beber, de fumar, de se prostituir, isso só te faz moralista, mas não te faz um homem credenciado para a salvação. A salvação é para aquele que crê. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recebe este sacrifício que ele fez por ele, tem a vida eterna. Então você tem, aí as pessoas vão, concepções erradas do que é pecado. Um filho de Deus não peca, gente. Não se escandalize com isto, um filho de Deus não peca, um filho de Deus erra. Comete falhas no dia a dia, mas pecado não. Pecado é incredulidade. E nós estamos amparados pelo que diz lá em João, a primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos, não pequeis. Não pequeis, ó. Filhinhos, não pequeis. O que é pecado? Incredulidade. Não sejam incrédulos, filhinhos. Não pequeis. Mas se por acaso pecar, olha só o que Deus deixou para os filhos de Deus. Ó. Se por acaso pecar, se acontecer de você pecar, saiba que você tem um advogado junto ao Pai. Você tem a quem recorrer. Você tem a quem ir. Você tem um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. O justo. Olha como isso é maravilhoso. Se por acaso pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Eu gosto até de ler isso aqui, ó. João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Olha, não seja incrédulo. Pecado é incredulidade. Quando você crê na palavra, você não vai beber, não vai fumar, não vai se prostituir, não vai fazer nada. Se as pessoas ficam colocando mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, tem que seguir os 10 mandamentos. Ora! Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como você precisa, quando uma pessoa ama, para que você dizer para ele, não mate? Claro, quem ama não mata. Para que dizer para ele, não adultere? Quem ama não adultera, não adultera. Para que dizer para ele, não furte? Quem ama não furta, gente. Tem o amor é o próprio Deus, o Espírito Santo, e você não vai praticar essas outras coisas. Porque você ama. Mas veja, filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. O que é pecado? Incredulidade. É não crer na palavra. Entretanto, se por acaso pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e por nossas ofensas pessoais. Olha só como isto é maravilhoso.
Ele é a propiciação. Ele foi propício a nós. Se por acaso eu pecar, eu tenho a quem recorrer. Jesus Cristo, o justo. Agora deixa eu concluir aqui só com a história para você entender claramente isso aí. Havia uma mulher que estava com um balde de água sanitária. Ela colocou a água sanitária num balde e deixou ali. Houve um pequeno acidente e a tinta preta caiu naquela água sanitária. A mulher gritou: "Oh, perdi minha água sanitária. Manchei a água sanitária." Quando ela foi olhar, ela tinha perdido a tinta, porque a água sanitária fez aquela tinta se desfazer, acabar, desaparecer. Então, ao invés dela ter manchado a água sanitária, não. Ela perdeu foi a tinta, porque a água sanitária desfaz as manchas. O profeta disse, sabe, simbolicamente falando, nós temos uma água sanitária, que é o sangue de Cristo, e a tinta preta é o nosso pecado. Toda vez que você cometer uma falha, um erro, ou se por acaso pecar, lança a tinta preta, que é teu pecado, na água sanitária, que é o sangue, e aquilo será desfeito. Aquilo será aniquilado. Então eu tenho que caminhar nesta certeza. Está consumado, meus pecados foram cancelados. Filhinhos, essas coisas vos escrevo. Deixa eu encostar mais perto. Para que não pequeis. Vamos evitar de pecar, de sermos incrédulos. Mas se por acaso pecar, vocês sabem a quem recorrer. O advogado que conhece as leis, conhece o Novo e o Velho Testamento, lança diante dele, que ele resolve tudo. Isto é maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas esta palavra está consumado, é tudo em nossas vidas. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, ali está o nosso tabernáculo. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Cultos, domingos e quarta, às 19h30. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Cultos, domingos e quarta, às 19h30. Vem estar conosco. Se desejar um culto no seu lar, um estudo bíblico, nós estamos à sua inteira disposição. O nosso WhatsApp para contato é 83, código Paraíba, 986286747. Aí está o nosso WhatsApp para você acessar e fazer a sua pergunta. Faça a sua pergunta. E nós teremos o prazer em lhe atender. Repetindo, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Cultos domingos e quarta, às 19h30. Saiba que foi bom estar com vocês. Foi maravilhoso estar aqui em mais uma programação de fé. Um forte abraço, que Deus te ajude a captar estas coisas, a conhecer a essência do Calvário, que é ali onde nós temos a vitória. Lembre-te disso. O Calvário nos dá paz para o passado, vida para o presente e glória para o futuro. Então recebe o Calvário. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.